Continue com as suas mãos levantadas e adore esse Deus. Adore, adore, adore. Oh, oh, oh. Me escutas quando clamo. Declara isso, igreja. Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Declara isso. Curando todo meu ser. Você pode erguer as suas duas mãos e declarar: confio em ti. Aleluia. Confio em ti. Diga isso bem alto, igreja. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, meu Senhor. Declara: creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Quantos precisam do Senhor, levante as suas mãos e diga: Pai, eu preciso de ti. Eu preciso da tua graça, Pai. Oh Deus, adore, adore, adore ao Senhor. Oh Deus fiel. Escutas quando clamo. Declara isso, igreja. Acalma o meu pensar. Diga isso. Me levas pelo fogo, sim, curando todo. Eu gostaria que você erguesse as suas mãos e declarasse: confio em ti. Ergue as suas mãos, igreja, e declara: confio em ti. Adoradores, adorem. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim, para ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Põe a mão no seu coração, igreja, e declara comigo: nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declara isso. Nada é impossível para... meu amado, declara. Nada é impossível. Nada, nada, nada. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em... Sabe, amados, domingo retrasado aconteceu algo que me deixou muito triste, meu coração desolado com o que aconteceu. Eu gostaria da sua atenção aqui, apenas alguns segundos, nós já estamos terminando o louvor. Quando eu cheguei lá no meu apartamento de viagem, a pessoa que estava lá na portaria me chamou: Samuel, sabe o que aconteceu ontem aqui no prédio? Eu falei: não. Uma jovem que morava sozinha num apartamento, saiu para balada e voltou às 3 horas da manhã e mandou uma mensagem, um SMS para toda a família.
Eu estou despedindo de vocês porque eu vou me matar. Quando foi às 6 horas da manhã, a primeira pessoa que recebeu a mensagem correu lá para o meu prédio. Chegou, avisou o porteiro o que tinha acontecido, mais que depressa correram, foram lá. Quando chegaram lá, a jovem estava sobre uma cama, apenas gemendo. Levaram ela para o hospital. Ela tinha ingerido 51 comprimidos. Na segunda-feira ela veio a falecer. Sabe, meus amados, nós temos clamado por tanta cura física, talvez em nossas vidas. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a nossa igreja, para o nosso ministério. Existem muitos jovens morrendo aí porque as drogas estão aí batendo na nossa porta. A prostituição está aí batendo na nossa porta, meus amados. Os jovens a cada dia têm se entregado às drogas de uma forma tão grande. E quando eu subi aquele elevador, eu comecei a chorar e falei: Deus, estava na minha frente, eu não fiz nada, não acudi, não falei de Deus. Quantas pessoas que têm, às vezes, passado por depressão ao nosso redor. Pessoas que têm uma ferida emocional, que precisa de uma pessoa para dizer: ei, Jesus te ama. Mas nessa noite nós queremos fazer um ato profético. Você vai fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, e você vai clamar por essa geração de jovens. Meu amado, eu não aceito que essa geração seja atraída pelo diabo, sendo consumida pelo diabo, porque ela foi comprada e selada no sangue carmesim lá na cruz do Calvário. Se você que crê, levante as suas mãos agora. Comece a clamar pela tua família, pelos teus filhos. Comece a clamar pela essa juventude de Goiânia, pela juventude do Brasil. Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, porque nós cremos que Tu és a cura para essa juventude. Nós cremos que Tu és a cura e que o Senhor vai salvar jovens que estão entregues às drogas. Diabo, nós pedimos que o Senhor venha agora sair dessas vidas, e que essas vidas sejam tomadas pelo Espírito Santo do Senhor. Comece agora a proclamar a cura. Comece agora a proclamar a cura. Se você crê, comece a clamar. Comece a clamar. Cura, cura. Oh, oh, cura de Deus. Cura de Deus. Cura de Deus. Cura de Deus. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, papai. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Oh, não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Levante as suas mãos e diga assim: eu declaro a minha geração, a geração liberta e salva em o nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Convido-vos a abrirem nesta noite suas Bíblias. Nós queremos ler a palavra de Deus no último livro da Bíblia. Qual o nome dele? Apocalipse. Queremos ler no capítulo de número 2 do livro de Apocalipse. Capítulo 2. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus e vamos receber dos céus um alimento novo dos céus para a nossa vida. Encontraram Apocalipse capítulo 2? Digam sim. Eu espero até que todos possam encontrar. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. De novo, quero ler e convido-vos a lerem comigo. Vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Qual é o seu nome? Cada um de nós, ao nascer, tivemos ou ganhamos um nome que foi dado pelos nossos pais. Eles foram ao cartório e disseram para o tabelião: o nome dele será esse. E o tabelião anotou. E desde quando você se entende por gente, você ficou sabendo qual era o seu nome. Mesmo que te trataram de apelido ou coisa parecida, mas o seu nome, quando lhe perguntam, você imediatamente responde sem pensar, porque esse nome te acompanha durante toda a vida. Mas, às vezes, nós olhamos para dentro de nós e sabemos que temos um nome que está registrado no cartório, mas, às vezes, se fôssemos dar um nome para nós, poderia ser um nome diferente. Se você fosse te dar um nome, ou um adjetivo que significasse o seu comportamento de vida, as suas frustrações, suas dificuldades, seus problemas, que nome você daria para você? Uns diriam: o meu nome é fracasso, porque em tudo que eu faço, só vejo fracasso presente. O outro diria: o meu nome é frustração, porque tudo aquilo que eu sonho ou projeto, nunca realiza. Outro poderia dizer: o meu nome é isso ou aquilo, eu não vou nem nominar aqui qual o nome que poderia ser. Mas cada um de nós, por certo, daria um nome. E esse nome ficaria em segredo, claro. Você não vai sair por aí dizendo que é isso, que é aquilo. Que o seu nome deveria ser esse ou aquele, a não ser esse nome que você já fala, mesmo não gostando dele, você fala, e com o tempo você até aprende a gostar, e assim, esse nome você carrega e mostra para todo mundo, a sua identidade. Mas que nome você daria se fosse só você e Deus, ou só você sozinho, fazendo uma análise de sua vida, uma análise comportamental, um histórico de sua vida, desde o nascimento, desde quando você se entendeu por gente até hoje, que nome você daria para você? Mesmo que, ao chegar a uma conclusão de que o seu nome poderia não ser um nome bonito, um nome bom, um nome forte, um nome importante, um nome interessante, que seria um nome que talvez para alguns teria vergonha de pronunciá-lo em público, teria vergonha de nominá-lo diante de qualquer pessoa, seja da igreja, seja algum amigo, algum conhecido, alguma autoridade, ou mesmo diante da família, seja qual for o nome. Se você tem vontade de mudar esse nome, eu quero dizer que nesta noite você está no lugar onde um especialista em mudança de nomes está presente, que é o próprio Deus capaz de mudar nomes para que as pessoas possam vislumbrar uma nova existência e estabelecer um novo propósito na sua vida para que possa viver este novo nome. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou ver esse Deus especialista em mudar nomes, mudando nomes de pessoas. Como, por exemplo, eu vejo lá no Antigo Gênesis o nome de Abrão. Deus olha para ele e diz: a partir de agora o seu nome será Abraão, porque Abrão era um nome pequeno, era um nome que tinha um significado pequeno, era um nome que não poderia projetar através dele grandes coisas. E Deus disse: olha, eu tenho para você coisas novas, eu tenho para você coisas grandes, eu tenho para você coisas maravilhosas, eu tenho para você coisas que vão marcar a história da humanidade, eu tenho para você alguma coisa bem maior do que significa o seu pequeno nome. Então eu vou te dar um nome para que esse nome seja digno àquilo que eu vou fazer através da sua vida. E aí Deus diz: a partir de agora, o seu nome será chamado Abraão,
que significa pai de nações, significa pai de multidões, significa um homem que estabeleceria uma nação, que estabeleceria algo tão importante, que seria citado como um pai espiritual de uma nação e pai na fé de todos os cristãos da terra. Desta forma, Deus, que é especialista em nomes, estava tirando o nome deste Abraão, que era simplesmente Abrão, para dizer: a partir de agora eu vou te dar um grande nome. E Abraão recebe este grande nome e começa ali uma jornada de fé, uma caminhada vitoriosa, um projeto audacioso, e nós vemos os resultados, estão aí, registrados na Bíblia, registrado na história, acompanhando a humanidade em tudo aquilo que ela faz, porque nenhum estudo sociológico, econômico, seja na área que for, deixa de lado uma nação. Essa nação dos judeus, nação dos hebreus, ou uma nação israelita, porque é uma nação que se originou neste homem chamado Abraão, porque Deus disse: eu vou fazer de você um grande homem. Quando eu olho ainda para a Bíblia, eu vou ver mais na frente um outro nome tendo o seu nome mudado, para que pudesse ser um homem diferenciado. Era um grande pecador chamado Jacó. Ele, com o seu nome, com as suas trapaças, com seus erros, com as suas artimanhas, com a sua falsidade, com a sua maneira errada de ser, trapaceou o irmão, trapaceou o pai, trapaceou a família, trapaceou o tio, e viveu essa vida de trapaças por todos os lados. Mas um dia ele encontrou-se com Deus e disse para Deus qual era o seu nome. O seu nome significava tanta coisa ruim, tanta coisa má na vida dele, e naquela hora, quando ele confessou diante de Deus qual seria a sua maior necessidade, que é ver o seu nome mudado, Deus disse: a partir de hoje você não será mais chamado de Jacó, mas você será chamado de Israel, porque eu faço de você um príncipe, para que você possa deixar para a posteridade um exemplo importante de que eu posso mudar o nome de uma pessoa, para que esta pessoa viva uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, e possa, acima de tudo, ser uma pessoa feliz. Jacó, a partir dali, deixou de ser o Jacó, o trapaceiro, para ser o Israel, o príncipe de Deus, porque Deus estava dizendo: eu sou especialista em mudar nome, e assim eu quero, assim como eu mudei o nome do seu avô para fazer dele um grande homem, eu quero fazer de você também um grande homem. Era você um grande pecador para ser um grande amigo de Deus, um grande príncipe transformado pelo poder da minha palavra. Assim Jacó levantou a sua cabeça e disse: já não sou mais aquele derrotado, já não sou mais aquele que as pessoas olham para mim e zombam de mim por causa do meu nome, mas agora eu sou um Israel que vou honrar a Deus na minha vida e vou alcançar resultados importantes na minha história, porque Deus é especialista em mudar nomes. E eu olho ainda para a Bíblia e vejo Deus mudando outros nomes, como o nome de Pedro, que foi mudado de Cefas para Pedro, como o nome de Saulo, mudado para Paulo, e em cada nome que Deus mudou, a pessoa também foi mudada. E quando eu olho para esse texto que nós lemos juntos nesta noite, está dizendo que Deus quer dar a cada pessoa um novo nome. Um novo nome. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou encontrar na Bíblia dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando continuo olhando para a Bíblia, eu vou ver um homem chamado Nicodemos, que era ilustre, que era mestre, que era importante, que era líder, que era formador de opinião, que era respeitado entre os homens, chegando para Jesus e dizendo: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter a minha vida transformada? Aí Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo.
Quando Jesus disse para Nicodemos que ele teria que nascer de novo para ser um novo homem, ele entrou em dificuldades, porque ele não conseguiu entender aquele propósito daquela mensagem, daquela palavra. E ele chegou a perguntar, porque já sabia das filosofias existentes de reencarnação, essa coisa toda, e ele virou para Jesus e disse: para que eu possa nascer de novo, eu terei que voltar ao ventre da minha mãe e outra vez nascer? Jesus disse: não. Quem nasceu para a vida física, nasce uma vez só. E quem morre na vida física, morre uma vez só. O nascimento que eu estou fazendo, falando com você, é um segundo nascimento. Você nasceu da vida física para viver a vida física humana. Agora você precisa nascer da água e do Espírito, para que você possa ser transformado numa pessoa espiritual. Então, quando alguém sente a necessidade da mudança, sente a necessidade de ver processada na sua vida essa transformação importante, para que ele possa olhar para frente sem que o seu passado esteja inquietando o seu presente, para que ele possa projetar sem que haja um passado acusando, para que ele possa sonhar sem que haja um passado prejudicando. É necessário passar pelo novo nascimento ofertado por Cristo, ministrado por Cristo na vida de Nicodemos, e esta experiência continua sendo oferecida para que nos dias atuais, aqueles que desejam ter a sua vida mudada, transformada, para viver como um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, passar uma borracha na sua mente que o acusa o tempo todo, e deixar para trás esta vida de dor e sofrimento e frustração e fracasso, e olhar para frente e ver vislumbrado diante de si um caminho aberto, e nesse caminho aberto saber que nele ele será, ou ele ou ela será uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa. Só o Senhor pode fazer esta mudança, porque só Ele pode mudar a trajetória de qualquer pessoa para que viva uma vida nova, abençoada e transformada. Vivemos um tempo de tantas dificuldades, que quando alguém levanta e fala que anda de ônibus, o povo já diz: ele é muito humilde, ou é o que precisava. Mas nós observamos que simplesmente falar uma coisa, e nós vamos observar no transcorrer do tempo, todas as vezes que muda aí uma liderança e que ele faz o primeiro discurso, alguém olha e diz: esse aí é o que nós precisávamos. Mas passa um ano, passa 2 anos, tudo volta ao normal, a vida continua como ela era, cheia de pendengas e dificuldades, e aí esquece daquele discurso, e a pessoa começa a viver um tempo realístico da sua vida, porque existem tantos comprometimentos, tantas envolvências, tantas amarras que prende a pessoa no sistema, e a pessoa mesmo que queira mudar, não consegue mudar, porque elas não estão abrindo o coração para aquele que verdadeiramente efetiva a mudança no ser humano, para que ele possa realmente ser transformado. Estão querendo mudar simplesmente pela retórica, por uma palavra, por um testemunho qualquer, por um sonho de vida, por um sonho de uma nova realização. Mas quando nós precisamos mudar, nós precisamos ir para aquele que pode verdadeiramente mudar, e Ele quer dar um novo nome para cada um, e este nome que Ele vai te dar, não é o nome que você conta para mim qual é, não é o nome que você mostra pela sua identidade, pelo seu passaporte, pelo seu título de eleitor, pelo seu CPF, pelo seu alistamento militar, ou pelo seu diploma de curso superior, ou de outra graduação qualquer, ou de várias pós-graduações. O que vai valer verdadeiramente para Deus é aquele nome que Ele te deu. Aleluia! E este nome só você sabe, porque só você pode verdadeiramente avaliar o seu comportamento diante de Deus e dizer: Deus me muda, Deus me dá um novo nome, Deus me transforma para que eu possa ser uma nova criatura. E Deus vai entrar em providência na sua vida e vai dizer: a partir de hoje eu te dou uma pedra, e nesta pedra eu vou escrever o seu novo nome, e você verá que este nome é um nome diferente, porque Deus pode mudar os nomes, Deus pode mudar as histórias, Deus pode mudar as situações. Abraão tinha uma história para fazer, Deus disse: eu tenho uma nova história, por isso eu te dou um novo nome para você. Jacó tinha uma história que até então tinha escrito, mas Deus entra na vida dele e diz: a partir de hoje a sua história será outra, porque eu mudo o seu nome,
para mudar a sua história. Saulo tinha uma história até aquele dia, mas no dia que ele encontrou com Jesus lá no caminho de Damasco, Jesus levantou aquele homem caído no chão, através de Ananias, para dizer: a partir de hoje, com o novo nome que eu te dou, você escreve uma nova história para a humanidade. E Deus quer te usar para escrever novas histórias nesta vida. Deus quer te usar para deixar novas biografias nesta vida. Deus quer te usar para que você seja uma pessoa mudada e transformada, e o Evangelho de Cristo é o meio capaz e eficiente para que você possa nele encontrar a mudança necessária. Mas muitas vezes, nós somos tendentes a resistir a esta mudança, porque às vezes entra uma acomodação e diz: a vida que eu estou levando está boa, apesar de que eu não sou o que eu gostaria de ser, apesar de que eu não estou conseguindo realizar o que eu gostaria de realizar, apesar de que eu não estou conseguindo chegar onde eu gostaria de chegar. Alguns dizem: mesmo assim, está indo tão bem, está indo bom, não precisa tanta coisa. Mas eu quero dizer uma coisa importante para você. Se você desejar por uma mudança, o Deus que dá um novo nome está nesta noite diante de você, dizendo: eu posso fazer de você uma nova criatura, eu posso fazer de você uma nova pessoa, eu posso fazer de você uma nova pessoa. Mas saiba de uma coisa muito importante: esta mudança, ela ocorre quando eu desejo alcançá-la, quando eu busco esta mudança. Eu posso gastar todas as minhas forças e energias e todo o meu vocabulário para tentar te convencer. Mas se você não abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, eu quero ser mudado a partir de hoje, você vai continuar nas mesmas frustrações, nas mesmas dificuldades, nos mesmos desencontros, nas mesmas caídas e levantadas que você tem vivido até aqui. E nada vai mudar, nada vai melhorar. Agora tem uma coisa: se você disser para Deus com toda a força, como disse Jacó, se você disser para Deus que quer mudar, pode ter certeza que não vai demorar muito. Você vai receber uma pedrinha, e nesta pedrinha é escrito o novo nome. E aí você vai dizer: este meu encontro com Deus, desde aquele dia, mudou por completo a minha vida. Se antes tinha dificuldade, hoje não tenho mais. Se antes era difícil para mim dizer não para o pecado, hoje não tenho mais dificuldade. Se antes era difícil eu afastar das coisas que me ligavam ao mundo, hoje eu não tenho dificuldade mais. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Muitos não assentam nas rodas dos pecadores, não é porque não queiram, é porque não tem força para afastar dela. Muitos se detêm na roda dos escarnecedores, não é porque gostaria de estar lá, é porque não tem força de sair de lá. Porque enquanto nós não assumirmos uma verdadeira identidade de filho de Deus, de filha de Deus, de cristão, nós vamos continuar sendo arrastados para o mundo, arrastados para a lama, arrastados para baixo, porque o diabo age justamente nesta área. O diabo sabe que o inferno foi feito para ele, e ele não quer ir sozinho para lá. Ele quer arrastar milhões, multidões e mais multidões para lá. E nós estamos vendo aí a situação da humanidade, as pessoas sofrendo as mais diversas dificuldades que a vida está impondo. É porque muitas vezes preferem continuar na vida ruim que o mundo oferece do que vir para a vida boa que só Deus tem para nos proporcionar. Nesta noite eu quero deixar ao seu coração esta ministração e pedir a você para desejar ardentemente esta mudança que só o Senhor pode fazer na sua vida. E Ele não só pode, como Ele vai fazer se você permitir, porque Ele pode fazer de você uma nova criatura, para que você possa viver uma vida nova, abençoada, transformada, e o que é melhor, ser muito feliz daqui para frente. Mas saiba de uma coisa: você muda, mas aí tem a manutenção desta mudança.
Porque o que acontece com muitas pessoas é que muda hoje, amanhã não mantém a mudança. No próximo domingo está aqui de novo para ouvir outra mensagem que possa provocá-lo a uma nova mudança, a um novo compromisso com Deus. Essa é uma situação perigosa, porque ninguém sabe qual é o momento que você vai dar o último suspiro na vida. E às vezes, entre uma mudança e outra mudança, pode acontecer o pior e você entrar num processo de sofrimento muito forte. E com isso, ir não para a vida eterna com Deus, mas para a vida eterna sem Deus. E essa vida eterna com Deus, sem Deus, significa sofrimento, significa dor, significa perda, significa só tristeza para toda a eternidade. E assim, essa pessoa afastada de Deus deixa de desfrutar do melhor que Ele tem para a sua vida. Então é importante que nós estejamos buscando a graça do Senhor e administrando a nossa vida, para que nós possamos cada dia estabelecer uma página nova, e em cada página que nós lermos estar escrito: hoje foi mais um dia de vitória, foi mais um dia de bênção, foi mais um dia de conquistas, foi mais um dia de realização, porque eu estou honrando ao Deus que um dia eu assumi um compromisso com Ele. Ele mudou o meu nome de fracassado em vitorioso, de derrotado em alguém de sucesso, para que eu pudesse viver esta nova vida. E aí você vai dar honras a este Deus e vai aprender, como Samuel, dizer: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. E no final de cada dia você vai levantar um altar e escrever nele: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me fez vitorioso, me fez abençoado. Eu estava pensando, e sempre penso, porque o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Eu estava pensando um dia desse, e esse pensamento me vem à mente sempre. Eu gostaria de, se possível, se Deus me permitisse, voltar a 40 anos atrás, e poder viver essa faixa aí dos 20 anos, entre 20 e 30 anos. Porque eu penso, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não passava um domingo sem, junto com outros jovens da minha idade, ir para uma praça e pregar o Evangelho. Às vezes pessoas que nos criticavam, pessoas que jogavam água em nós, pessoas que faziam tantas coisas. E hoje eu não vejo isso mais acontecer. Quando eu estava na faixa dos 20 anos, eu não poderia, era só saber que tinha uma vigília, e quando não tinha eu provocava para que tivesse. E quantas vezes meu irmão que morava ali no Jaó tinha uma chácara chamada Irmão Custódio, não sei se alguém aqui lembra dele. Eu só dizia: irmão Custódio, vamos lá na sua chácara hoje orar. E nós íamos, aquele grupo de jovens lá, colocava a boca no pó e orava a Deus. Quando eu estava na faixa dos 20 anos, quando eu via uma igreja fechada, eu dizia para o pastor: o senhor permite que a gente possa formar um grupo de jovens e ir lá reabrir aquela igreja? Ele dizia: mas vocês não têm tempo? O tempo a gente faz. E aí a gente sacrificava lazer, sacrificava viagem, sacrificava namoro, sacrificava passeio, sacrificava uma série de coisas, ia para lá fazer a obra. E assim eu fico pensando nestas coisas, e olhando a juventude de hoje, eu vejo que muitos jovens já não conseguem vir na igreja mais 2 vezes por dia, num domingo como este. Alguns dizem: não, se eu for de manhã, eu tenho que dormir à tarde, se eu for à tarde, eu não vou conseguir à noite. E eu lembro quando eu tinha até menos de 20 anos, eu morava em Anápolis, nós morávamos a uns 7 quilômetros de distância da igreja. A gente ia de manhã a pé até a igreja, participava dos trabalhos da manhã, voltava em casa e almoçava, e ia novamente 1h da tarde, tinha o culto ao ar livre, nós íamos até lá, aí voltava em casa, tomava um banho, porque às 5h da tarde nós tínhamos uma outra reunião, e aí íamos às 5h da tarde e reunia até às 7, e às 7 começava o culto, e a gente passava o domingo inteiro na presença de Deus. E hoje eu vejo muitos jovens que muitas vezes dão mais valor a um jogo de futebol, e dizem: eu tenho que ir lá porque culto tem todo dia, mas jogo do Goiás não tem todo dia. E outro diz: jogo da seleção tem uma vez só por mês, culto na igreja tem todos os dias, teatro só tem uma vez de vez em quando, e culto na igreja tem todos os dias. Eu quero dizer para você que a marca daquele que foi mudado pelo
pelo Senhor é servir a Deus de coração, não importando aquilo que o mundo oferece, mas procurando colocar a sua vida no altar, para dizer: Senhor, eis-me aqui, para ser usado na tua obra, e fazer a tua obra, e ganhar almas para o Senhor, e ganhar jovens para o Senhor. Mas nós estamos num tempo em que uma acomodação está tomando conta na vida dos jovens, e eu fico às vezes perguntando: Deus, como será a tua igreja quando esses jovens assumirem a liderança da igreja? Porque eu tenho tempo de validade, e quando terminar a minha validade, eu tenho que dar o lugar para um mais jovem, e aí virão outros, e eu fico pensando: o que será desta juventude quando assumir um compromisso, porque não tem feito uma história que venha realmente assumir um compromisso diante de Deus, e muitas vezes está levando uma vida em que o compromisso com Deus fica sempre para um segundo plano, sempre uma segunda situação, e não tem vivido verdadeiramente uma vida no altar, demonstrando que sua vida foi mudada, que seu nome está escrito como um novo homem, uma nova mulher diante de Deus, e leva uma vida desta forma, não agradando a Deus. Por quê? Está vivendo simplesmente o nome da identidade, quando Deus está dizendo: e o novo nome que eu te dei, você não vai viver? Mas eu quero dizer aos poucos jovens que estão aqui nesta noite: Deus conta com vocês nesta hora importante da história da humanidade. Deus conta com vocês nesta hora importante da história da humanidade. Eu repito, Deus conta com vocês, juventude, porque Deus espera, através da força de vocês, da disposição de vocês, da energia que vocês têm, da capacidade que vocês têm, que haja o interesse de um preparo mais aprofundado, para que através de vocês muitas pessoas conheçam a Cristo, e nós possamos diminuir este índice de suicídio que está acontecendo, esse índice de pessoas comprometidas com as drogas e outros vícios, de outras drogas, porque tem as drogas lícitas e as ilícitas, e nós estamos vendo por aí que quando eles não se entregam às drogas ilícitas, se entregam às drogas chamadas lícitas, e assim estão se comprometendo. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa juventude está corrompida. Quando acontece o resultado de um vestibular, que a gente passa aqui pelo Parque Vaca Brava, a gente fica olhando aqueles meninos por ali, todos sujos de farinha de trigo, de ovo quebrado, com uma garrafa de vodka na mão, com uma garrafa de cachaça na mão, se embebedando. E eu pergunto: esses serão os nossos médicos daqui 7 anos? Esses serão os nossos advogados daqui 7 anos? Esses serão os nossos engenheiros daqui 7 anos? Esses serão os nossos doutores daqui 7 anos? Ou nós estamos simplesmente vendo uma juventude se entregando aos prazeres da carne, se entregando às coisas que o mundo oferece? Mas Deus olha não para esses jovens que estão lá, Deus olha para você, jovem, que está aqui nesta noite, está perguntando: qual será a sua atitude? Qual será o seu compromisso? Qual será a sua entrega, o nível da sua entrega, para que eu possa te usar, para que você, na faculdade onde estiver, no trabalho onde você estiver, você possa ser uma luz para aquele jovem que pensa que a vida é beber e se entregar ao pecado, à orgia e outras coisas mais. Deus está olhando para você, jovem, e diz: eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar nas minhas mãos. E para isso é necessário que haja um despertamento na vida dos jovens, dos pais desses jovens, na vida de todos nós, para que nós possamos dar o exemplo a eles de como deve traduzir a nossa história e levar o nosso comportamento a uma situação diferente desta que o mundo oferece. Aleluia. Talvez vocês estejam dizendo: mas esse pastor hoje está chato, está trazendo uma palavra dura, e pode ter algum jovem escondendo atrás do outro aí, perguntando assim: será que ele sabe da minha vida? Eu quero dizer que uma coisa que eu tenho vivido no ministério é não sair bisbilhotando a vida de ninguém. Um dia desse veio uma pessoa conversar comigo aqui, dizendo que o marido dela ficou bravo porque ela deve ter contado para mim o que estava passando na vida dele.
Eu quero dizer para vocês que eu não uso o púlpito para dirigir palavra direcionada a nenhuma pessoa aqui na igreja. Meu compromisso é ser usado por Deus para ministrar a igreja. E se a carapuça serve para você, coloque na sua cabeça, porque é Deus que está querendo ver a sua mudança e a sua transformação. É Deus que está querendo ver você mudar de comportamento. E cada palavra que eu busco na Bíblia é sempre oração pedindo: Senhor, qual palavra a tua igreja precisa ouvir na noite de hoje? Qual palavra a tua igreja precisa ouvir neste culto de quarta-feira? Qual palavra a tua igreja precisa ouvir no domingo pela manhã? E Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu sou uma pessoa de não tantos conhecimentos bíblicos. Eu sou uma pessoa que aprendeu a falar esforçando para isso, mas sei que eu tenho que aprender muito ainda. Mas eu tenho visto pessoas e mais pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho nas pregações que eu tenho feito por muitos lugares. Deus tem me honrado com respostas imediatas daquela palavra que eu ministro, porque eu tenho uma preocupação. Eu quero chamar a juventude a uma responsabilidade. Eu quero chamar cada pai e cada mãe a uma experiência nova com Deus. E toda segunda-feira, quando eu reúno aqui com os pais e com as mães, é para dizer para elas ou para eles: os seus filhos dependem da sua oração. É muito fácil, eu poderia dizer simplesmente: Pastor Wes, dirija aí o culto de oração. Ou outro pastor da igreja. Pastor Wes me ajuda aqui todos os dias, começa, porque o trânsito da televisão para cá, aos 2 anos atrás eu gastava 14 minutos, hoje eu gasto 21, 22, 23 minutos, porque o povo aprendeu a comprar carro e graças a Deus está tendo dinheiro para isso. E aí o trânsito cada dia fica pior. Eu vou mudando o trânsito, eu vinha pela T4, agora venho por umas ruas aqui do Jardim América, para chegar a tempo, mas eu tenho prazer de estar aqui, porque sou pai, e compreendo a importância de meu exercício sacerdotal na vida dos meus filhos. Segundo, que eu quero incentivar aos pais a ter também essa preocupação sacerdotal. Ah, mas pastor, eu tenho muitos compromissos. Eu tenho trabalho nesta hora, segunda-feira pela manhã, é o dia mais difícil, é justamente isso, por ser o dia mais difícil, porque quanto maior for o seu sacrifício, maior será a bênção de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos. Eu procuro, às vezes, tem dia que tem um que quer falar, outro quer falar, mas eu mantenho o horário. 9 horas em ponto, eu encerro a oração aqui pela manhã. Eu estou sabendo dos compromissos que todos têm. E eu tenho visto aqui testemunhos os mais vibrantes de pais e mães que têm visto a mão de Deus estendida. Eu sei que muitos de vocês não têm como realmente vir. Eu não vou discutir isso, isso fica na vida de cada um. Mas eu quero te dizer uma coisa muito séria, muito importante. O seu comportamento diante de Deus como pai ou como mãe vai influenciar os seus filhos. Seja a idade que eles têm, seja uma criança como essas que estão aqui na frente, bonitas que só, ou seja um adolescente, ou seja um jovem, ou seja um adulto. A sua vida de constante busca a Deus por eles vai fazer a diferença muito grande na vida deles. Nesta noite, eu quero deixar com vocês esta palavra de reflexão e pedir a vocês que estejam refletindo sobre o comportamento que cada um tem vivido. E ao invés de ficar aí muitas vezes murmurando e reclamando das dificuldades da vida, saiba, Deus tem um nome de vitória para você. Deus tem um nome de bênçãos para a sua vida. Deus tem um nome de conquistas na sua vida. Hoje eu falei aqui pela manhã que Paulo expressou: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando eu analisei o contexto desta passagem, eu vi com os irmãos que Paulo passava por aflições, que Paulo tinha dificuldades. Se Paulo, que era Paulo, tinha, então imagine você. Todos nós teremos também as nossas dificuldades, mas mesmo diante delas, quando nós estamos firmados na rocha que é em Cristo, nós podemos expressar como Paulo: nele posso todas as coisas, nele eu vou vencer, com ele eu vou cantar o cântico da vitória, com ele na minha vida eu suplantarei as dificuldades que a vida quer impor e viverei uma vida nova, transformada e abençoada.